se voltarem para oração, que é o ciclo de oração, eu quero falar sobre o poder da oração nessa tarde. Esse é o tema, o poder da oração. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Os que acharam comigo digam glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1. Aleluia, Deus, coisa maravilhosa. Tu és santo e verdadeiro, Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os que acharam comigo digam amém. A palavra de Deus nos dá um texto dito dessa forma. E houve um homem de Zomatim, Zebulon, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboam, filho de Elim, filho de Tom, filho de Zufrei, o Efrateiro. Versículo 2 diz dessa forma: Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Feche seus olhos. Senhor Deus, glorificamos o teu nome mais uma vez em oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta tarde. O Senhor nos permitir, aleluia, estar na tua presença. Pai querido, que o Senhor possa sim, aleluia, amado Deus, despertar, Senhor, aleluia, aqueles que ainda dormem, Senhor, o som da negligência, aqueles que não trocam, Senhor, a tua presença pelo furo de rede nas tardes, Senhor, aqueles, Pai querido, que preferem, Senhor, ficar em casa, Senhor, desvairando-se, Senhor, aleluia, de si mesmo, e vir te adorar, Senhor, aleluia, em um culto como esse, Senhor, que com certeza a tua presença se faz presente, porque, Senhor, a oração, Pai querido, é um sinônimo de conversa contigo, Senhor. O circo tem simbolizado, Pai querido, a tua aliança. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Pai querido, diante, Senhor, da tua presença, Pai querido, diante, Senhor, aleluia, dos teus santos, diante, Senhor, daquilo que o Senhor há de fazer no nosso meio, Pai querido, porque o Senhor honra aqueles, Pai querido, que fazem a tua honra, aleluia, a tua obra. O Senhor honra, Pai querido, aqueles que se esforçam, Pai querido, aleluia, em favor, Senhor, do teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde, Pai querido, nós possamos ser cheios, e cheios, Senhor, do teu Espírito, que possamos ser cheios, Pai querido, da tua Shekinah, Senhor. Manifesta o teu poder sobre a nossa vida, e que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa nos abençoar, Pai querido, porque o Senhor honra o sacrifício daqueles que amam a tua obra. E o Senhor sabe, Pai querido, o sacrifício, Pai querido, que cada serva tua, Senhor, está fazendo, Pai querido, por estar, Senhor, aleluia, em tua presença nessa tarde. Abençoa cada lar, abençoa cada casa, abençoa cada vida. Pois essa, Senhor, é a minha oração. E por fé eu te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. E todos que creem comigo digam amém. E uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ciclo de oração. Vamos louvar. 577 da nossa harpa cristã. Eu convido você a louvar Deus.
A oração é importante para as nossas vidas, porque a oração te dá
Oração não é você falar bonito, entenda isso. Oração é você conversar com Deus. Oração não é você ter, aleluia, palavras bonitas. E é muito bom quando você tem uma oratória boa, não é assim? É muito bom quando você sabe se apresentar diante de Deus, já que a Bíblia nos ensina, aleluia, que muitos pedem mal e recebem mal, porque se pedir bem, vai receber bem. Então é necessário a gente ter, aleluia, essa oratória. Não estou dizendo a verbalização, não estou dizendo a maneira que eu coloco as palavras, querido, mas eu estou dizendo, aleluia, louvado seja o meu Senhor, como eu me apresento na oração. Temos vários históricos, aleluia, dentro da Bíblia, que nos apresenta isso. A oração, aleluia, tem o seu poder. Que Deus ouve a oração do justo, aleluia, e a oração do justo, ela surte os seus efeitos. Mas é necessário que creamos nisso, é necessário que acreditamos nisso, é necessário, aleluia, louvado seja o Senhor, com um culto desse, especialmente esse, à tarde, aleluia, que nós nos reunimos para falar com Deus, que nós nos reunimos para conversar com Deus, que nós nos reunimos, aleluia, para criar um propósito, aleluia, louvado seja o meu Senhor, um vínculo de amizade com Deus. Porque assim, você só fala com quem você tem amigo. É, não é assim. Você só fala com quem você conhece. Tem duas pessoas conversando ali. Você vai chegar no meio e falar com elas, se você não conhece elas. Então você só conversa quando você conhece. E o que nos deixa próximos de Deus é isso. É a gente conversar com Ele e ter a certeza, aleluia, que Ele está nos ouvindo, porque Ele nos conhece. Deus, Ele nos conhece, aleluia, glória a Deus. Você tem uma história, aleluia, de um homem que tinha duas esposas. Seu nome, Eucana. É uma história, aleluia, peregrina, aleluia, de perseverança na oração. E o problema é que lá é fácil, mas nem todo mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, permanece na perseverança na oração. A pessoa faz uma oração hoje, amanhã faz outra. Isso significa, aleluia, uma oração sem objetivo. Mas Deus nos ensina que as nossas orações, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter um objetivo, mas simplesmente, aleluia, minha boca entenda, existem multiformas de oração. Existe a forma de você, aleluia, orar a Deus em agradecimento quando você acorda de manhã e você diz: bom dia, Espírito Santo, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Ou quando você vai almoçar, que você olha para Ele e diz: aleluia, boa tarde, Espírito Santo, obrigado pela comida na mesa. Ou até mesmo boa noite, quando você vai dormir, que você olha para Ele e diz: boa noite, Espírito Santo, obrigado pelo dia abençoado que eu tive. Mas eu não estou falando desse tipo de, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de oração, a oração de agradecimento. Eu estou falando sobre o clamor. Repita comigo, diga clamor. Pergunta para o irmão que está aqui lá, você sabe o que é clamor? Aleluia. Você sabe o que é clamar, irmãos? Porque Ana apenas não orou, Ana clamou, irmãos. Uma oração de clamor, querida, é aquela oração, aleluia, perseverante. É aquela oração, aleluia, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu necessito de receber da tua parte aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Essa era a oração de Ana. Estamos falando de uma mulher que tinha riqueza, pois o seu marido era rico. Eucana era rico. Eu estou falando de uma mulher, aleluia, que vinha bem sucedida, aleluia, financeiramente, ou até mesmo, aleluia, materialmente falando, aleluia, ela era bem resolvida com seu marido.
Qual é o objetivo de Ana? De Ana? Ser mãe. Ter filhos. Quando nós falamos de Ana, querido, nós falamos de uma mulher, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, perseverante na oração. Quando nós falamos de Ana, querido, nós estamos falando de uma mulher que acorda de manhã, dobra os seus joelhos e muitas das vezes só, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só fica de pé, aleluia, quando alguém vê, quando alguém lembra dela. Quantas, aleluia, a Bíblia nos ensina, aleluia, que quantas e quantas vezes Ana foi pega orando, chorando, clamando a Deus. Eu tenho procurado isso nas nossas vidas. A gente se ocupa com tanta coisa. É ou não é? Mas não é para a oração. É ou não é assim? Quantas pessoas poderiam estar aqui à tarde e não estão? Quantas pessoas, aleluia, poderiam hoje ter ciclo de oração? Eu vou falar em nome de Jesus, porque quando eu quero, eu faço. É ou não é assim? Hã? Quando eu quero, eu faço. Quando eu quero, eu dou um jeito, irmãos. Quem não lembra, aleluia, de nome por nome, Zaqueu, baixa estatura. Segundo, aleluia, a biografia de Zaqueu. Zaqueu tinha 1,45 m, irmãos, baixo até demais, né? E a multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vendo ali, e eles perguntando o que está acontecendo, Jesus está passando agora. Mas o povo não queria dar acesso para Zaqueu, aleluia, glória a Deus, para que eles vissem Jesus. Então a Bíblia nos ensina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Zaqueu subiu em uma figueira brava. Não estou falando de qualquer árvore, porque quem conhece a árvore sabe que a figueira, ela tem espinhos. Mas quem quer dar um jeito, dá ou não dá? Eu quero ver Jesus, não importa se vai doer, não importa se eu vou me machucar, não importa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se eu vou subir com dificuldade, eu quero ver Jesus, aleluia, e ele subiu, aleluia, na figueira brava para ver Jesus. E o que foi que aconteceu? Aquilo chamou a atenção de Jesus. Chamou ou não chamou? Hã? Chamou ou não chamou? É isso que nós precisamos, irmãos. Tem muito crente dentro da igreja que a oração não está sendo ouvida porque não está chamando a atenção de Deus. Ora porque está todo mundo orando, clama porque está todo mundo clamando. Muitas das vezes a igreja está orando, ele está de boca fechada. Muitas das vezes a igreja está intercedendo e ele está sem interceder. O problema é, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que chamar a atenção de Jesus Cristo. E Ana, aleluia, chamou a atenção de Jesus com sua perseverança, com sua perseverança. Ana ousou, quero dizer, Ana ousou a perseverar no seu propósito. Todas as vezes que nós oramos, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o quê? Propósito. Tudo bem? Como eu disse, tem as multiformas de oração. Você pode apenas conversar com Deus. Mas quando você querer alguma coisa com Deus, quando você querer alguma coisa de Deus, você tem que alicerçar sobre a sua vida um propósito. O que é mais viável na tua vida? O que é mais necessitável na tua vida? É você buscar por si mesmo ou você buscar pelos outros? Primeiro eu tenho que buscar por mim, irmãos, a preferência. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou orar para alguém ficar bem se eu é que estou precisando de ficar bem? É ou não é assim? Nós vemos ela, aleluia, orando dia após dia. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Todos os anos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conforme o tempo, aleluia.
mais filhos. Porque quando se encontra o plural, significa dois a mais. Não é? O singular é apenas um, mas o plural ele é dois, ou três, ou quatro, e assim por diante. Mas encontramos a palavra do plural. Penina tinha filhos. Mas o que é uma esposa, irmãos, para o seu marido? Estamos vivendo, aleluia, em tempo, aleluia, que isso não é muito significativo, na verdade. Mas naquele tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as mulheres, aleluia, quando davam filhos aos vossos maridos, aleluia, era estímulo de alegria para a família. Porque, aleluia, uma mulher estéril, aleluia, ela era sinônimo de maldição para aquela família. A ponto de, aleluia, entenda uma coisa, aleluia, Ana era a primeira esposa de, aleluia, de Eucana. Mas porque, aleluia, Ana não tinha filhos, Eucana se casa de novo. E o pior de tudo, Penina tem filhos. É ou não é assim? Imagina você, não, Deus me livre, isso não é lei aqui jamais. Imagina você se você não pudesse, aleluia, procriar a sua descendência. Já parou para pensar? Já que a ordem de Deus para Adão e Eva lá dentro do jardim do Éden foi crescer e multiplicar. Agora uma mulher se sente uma terra seca, porque assim que Ana se sente. Ana se sente uma terra seca. Já tinha, aleluia, quando eu disse, Eucana, vem, aleluia, de descendência rica. Eucana tivesse já gastado vários dinheiro, e os médicos disseram a mesma coisa: sua esposa não pode ter. Tem coisas, aleluia, que o médico não resolve. Só quem tem poder para resolver é o médico dos médicos. Porque só quem entende a biografia humana é Deus. Você sabia disso? Estamos vivendo uma época tão bagunçada que não tem uma biografia. Antigamente se vivia a biografia. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Mas hoje a bagunça é tão grande em relação a isso. É ou não é? A bagunça é tão grande que hoje o homem pode se tornar mulher. E uma mulher pode se tornar homem. Mas claro, se formos falar na biografia humana ou na biologia humana, isso jamais iria acontecer, porque homem é homem e mulher é mulher. Entendemos? Estamos vivendo uma época tão perdida. É tão perdida que até se torna até uma piada para a gente. Que o homem mais bonito do Brasil é uma mulher. Você vai saber isso? É o Tom Gretchen. É o homem mais bonito do Brasil.
Não desiste fácil. É uma assim. Aí um dia o Cana vai ofertar a Deus. Ele pega o holocausto, ele pega o sacrifício. Ele vai descer as montanhas de Efraim, aleluia, para sacrificar a Deus. E quando ele desce para sacrificar a Deus, a Bíblia diz que Ana olha para ele e diz: meu marido, deixa ele contigo. Mas enquanto Elcana está na frente do templo, esperando o seu momento de ser chamado, para ele sacrificar a Deus o seu sacrifício, para ele ofertar a Deus, aleluia, a sua oferta. Onde é que está Ana? Do lado do templo, encostada na parede. E como é que ela está, bispo Germano? De joelhos dobrados, com a cara na parede. Vai passar um homem, um sacerdote daquele tempo, seu nome Eli, o sacerdote Eli. E quando ele olha para Ana, o seu lado humano vai gritar, e ele vai olhar para Ana e vai dizer: mulher, até quando tu vai viver embriagada? Se ele tem essa atitude de olhar para ela e dizer até quando tu vai viver embriagada, significa que ele já vinha observando Ana muito. Toda vez que eu vejo para essa mulher, minha cabelo. Toda vez que eu olho para essa mulher, rapaz, para de beber, que a bebida vai estragar teu fígado. Ela não é. Mulher, até quando tu vai viver embriagada dessa forma? E ela vai olhar para ele e vai trazer explicação. Ela vai olhar e vai dizer: meu Senhor, tua serva não tem bebido bebida nem. Tua serva é uma mulher amargurada de espírito. Eu estou aqui, mas eu não estou bêbado. A embriagação que eu sinto não é uma embriaguez carnal. A embriaguez que eu estou sentindo aqui, aleluia, é a angústia, porque eu clamo, porque eu falo. A Bíblia nos ensina que Ana não tinha mais força no falar, apenas ela mexia os seus lábios. Mas ela persevera. Ela não é assim. Ela faz o quê? Diga para o irmão na sua língua: persevera. Glória a Deus. Diga para ele assim: persevera. Por mais que circunstâncias dizem não, por mais que os médicos dizem não, por mais que as pessoas digam que você não vai conseguir, o segredo é perseverar. Então, mais uma vez, diga para ele: persevera. Diga para ele assim: vai dar certo. Diga assim: o sacerdote já te viu. Aleluia. E a Bíblia diz que faz isso. O sacerdote libera uma palavra para ela. E qual foi a palavra que o sacerdote liberou no dia? Ele olhou para ela e disse assim: Ana, vai em paz. Que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Sabe o que o sacerdote ele está fazendo agora? Primeiro, ele está intercedendo pela vida dela. Que Deus ouça o que você está pedindo. E segundo, ele está dizendo para ela: se acalme, amor, porque Deus ouviu a sua oração. E não te preocupa, a resposta virá. Aleluia. Como passar o tempo, não foi na mesma hora, viu, irmão? Já vi pregador pregando aqui dizendo que no mesmo dia Ana sentiu enjoo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Deus já falou que essa igreja um dia vai ficar lotada, vai faltar cadeira, vai faltar espaço. Eu acredito que no tempo de Deus isso vai acontecer. Enquanto esse tempo não chega, bispo Germano, nós estamos aqui dentro dizendo glória e aleluia. Nós estamos aqui dentro adorando o nome do Senhor. Mas tudo é no tempo de a passar o tempo de Ana começa a sentir enjoo. Aí imagina
Imagina, aleluia, os invejosos ali dizendo assim: olha, a barriga dessa mulher está cheia de velho. Ela precisa fazer uma cirurgia. Ela, claro, a Bíblia não diz isso. Essa é cogitação minha, viu? Eu imagino, aleluia, glória a Deus, a pessoa diz assim: chama o médico para quê? Para fazer uma cirurgia na barriga dessa mulher. A barriga dela está muito inchada. Aí vem o médico. Eu imagino que o mesmo médico que disse assim: olha, meu cara, escolhe outra esposa, porque Ana não te dará herdeiros. Eu imagino mesmo, médico, que olhou para Ana e disse: esquece, tu não pode ter. Aí chama o médico, imagina o médico com ele: peraí, deixa eu fazer aqui uns estudozinhos. Ele faz um estudozinho com ela, faz um exame e diz: peraí, está errado o exame. Porque de primeira mão ninguém acredita. Não é? Quando é milagre de primeira mão, os outros duvidam. Duvidam ou não duvidam? Aí imagina o médico dizer: vamos fazer os exames de novo. Ele faz o exame de novo. Aí imagina o médico olhando para o cana, dizendo: Eucana, eu tenho algo para te dizer. Dizendo: fala, parabéns, você vai ser papai. Aí imagina ele dizendo: não, mas eu te trouxe aqui, foi para fazer exame na Ana. Tu já foi fazer exame na Penina de novo, Penina está grávida de novo. Ele dizendo: não, você não entendeu. Ana vai ter menino. Ana vai ter um filho. Mas entenda, a oração de Ana, ela foi uma oração objeto. A oração de Ana foi a seguinte: ela disse: Senhor, se tu me der um filho varão. Ela pediu o quê? A oração objetiva, viu, irmão? O poder da oração está na objeção. Objetivo. Ela diz assim: Senhor, se tu me der um filho varão, quando ele diz mamar, eu te apresento ele para servir dentro da tua casa. E depois de 9 meses, Samuel nasce. Samuel significa presente de Deus. Deus presenteou, aleluia, Ana, por causa da sua oração e da perseverança na sua oração. Persevere, não desista. Se um dia você quer ver seus filhos na presença de Deus, se um dia você quer ver sua casa na presença de Deus, não desista. Persevere em orar. Persevere em oração. E tenha certeza de que Deus vai te responder. Mas persevere na oração. E sabe o que é melhor de tudo? É que em total, lá no finalzinho, nós vamos ver uma outra oração de Ana. E na oração de Ana, ela vai dizer: Senhor, obrigado, porque a mulher que estreia agora é mãe de 7 filhos. Traduzindo, depois de Samuel ainda nasceu mais 6. Quando nós objetivamos a nossa oração, ela é respondida, e é respondida com sucesso, porque a nossa oração, ela tem poder. Grave isso na tábua do seu coração. A nossa oração, ela tem poder. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quero aqui agradecer a sua oportunidade e a confiabilidade também em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia.
dia, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial. Pai, mais uma vez, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Ah, Deus amado, Deus querido, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, este momento de comunhão contigo, Senhor, este momento que nós estamos na tua presença, Senhor, que não venha ser só na tua casa, Senhor, mas que venha ser onde quer que estejamos, Senhor, que nós estejamos dispostos, Senhor, a te buscar, Senhor, nós estejamos dispostos, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ah, Jesus, que nós venhamos ser como anjos, Senhor, depositar somente no Senhor toda a confiança, Senhor, e nós venhamos confiar, Senhor, em Ti, porque sabemos que é o Senhor quem pode, quem faz tudo, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, eu te apresento, Senhor, cada família a qual aqui está representada, Senhor. Eu te apresento, Senhor, o meu lar, minha família, Jesus. Ah, Deus amado, Deus querido, aquilo que eu não posso fazer, Senhor, eu sei que Tu podes, Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Pai, também eu te apresento, Senhor, a família da missionária Conceição. Eu te apresento a família da missionária Fátima, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, levantar, Senhor. Que o Senhor venha trazer a casa do Pai, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, também te apresento a família da obreira Liduína, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, nós sabemos que é o Senhor que pode. Ah, Jesus, só o Senhor pode colocar a mão onde nós não podemos, Senhor. Só o Senhor que pode fazer, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, toda a família Tempo de Avivamento, Senhor. Eu te apresento a nação brasileira, Jesus. Ah, Deus amado, Deus querido, desperta, Senhor. Desperta, Senhor, porque muitos estão dormindo, Senhor. Muitos estão se acovardando de estar na Tua presença, de estar fazendo a Tua vontade, Senhor. Porque não adianta só buscar onde pensa que está buscando, Senhor. Mas é necessário estar na Tua casa. É necessário te buscar, Senhor. É necessário, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos por cada palavra, cada louvor entoado a Ti, Senhor. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, Senhor. Mas nós temos um Deus que é perfeito. Nós temos um Deus que é poderoso, que é exaltado, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, quero te apresentar, Senhor, todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus, que venham recebidas ao céu as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque nós sabemos que o Senhor é quem prepara e é quem nos entrega, Senhor. Por isso, neste momento, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Todos que creem comigo, digam. E uma salva de palmas para Jesus.